Vamos lá então, começando o nosso encontro de hoje. O nosso tema livre, a última quinta-feira do mês. Cheguei sim, Fernanda. Tá? Então, assim, sobre a nossa última quinta-feira do mês. E nós vamos falar sobre temas livres, né, que vocês propuseram. Eu vou começar aqui pela Darlene, que ela me mandou 2 questionamentos, embora ela já tenha dito que a resposta já tinha chegado com a nossa explicação de ontem para o tema que a gente estava estudando no nosso livro dos médiuns. Eu comentei que valia a pena a gente trazer também essas questões aqui para a nossa sala, até porque muitas vezes são dúvidas que todos nós compartilhamos, que muitas vezes nem sempre nós conseguimos encontrar uma resposta comum. Então a gente traz ela para aqui para a nossa discussão, que vai certamente ser bastante produtivo aqui para o nosso trabalho. Colocou inicialmente, né, Darlene, quando pensava em esoterismo, existia uma crença de que a água fluidificada, assim como o floral, não podiam estar próximos a aparelhos eletrônicos. Isso procede no espiritismo. Antes da gente falar sobre a visão espírita dessa questão, é importante que a gente fale de ciência, né? Quando nós falamos sobre Hahnemann, que foi ali um dos descobridores ou desenvolvedores da homeopatia, isso lá no final do século XVIII, para o começo do século XIX, ele desencarnou ali quando Kardec fazia os seus estudos de magnetismo, assim como Mesmer também, que foi um grande estudioso desse assunto do magnetismo animal, trouxe nessas práticas, nessas técnicas, informações que até então eram desconhecidas para nós, mas que tratavam de fluidos, né? Aqueles fluidos que se encontravam impregnados na água, como por exemplo o magnetismo, e também como partes daquelas mínimas, dos mínimos fragmentos de alguns tipos de bactérias, de vírus, né, que provocasse no indivíduo algum tipo de reação que estimulasse seu sistema imunológico. E aí, então, de lá para cá, a homeopatia se tornou para nós uma prática constante, embora ainda um pouco questionável pela nossa medicina, para saber exatamente a sua eficácia, né? Então isso ainda é um pouco questionável. Mas a homeopatia hoje já está estabelecida como uma terapia complementar, não mais como terapia alternativa, né? Porque essa expressão ela acabou ficando um pouco em desuso, ou um pouco depreciativa com relação às terapias complementares, porque quando se fala em alternativa, quer dizer, se uma não serve, a outra serve. Quando você fala em complementar, você pode juntar as terapias para se fortalecerem e trazerem um bom resultado. Por ter a homeopatia um fluido base, seja ela a água, o álcool, como base para receber aqueles fragmentos desses micro-organismos para estimular o nosso organismo, é importante ter cuidados especiais. E uma das grandes recomendações que se tem no trato da homeopatia é exatamente guardar num ambiente que não sofra interferência luminosa, porque os raios solares não deixam de ser irradiações eletromagnéticas, podem alterar a composição do medicamento. A recomendação é que não seja guardado próximos a aparelhos eletrônicos que provoquem algum tipo de irradiação, como por exemplo rádios, televisores, micro-ondas que podem apresentar algum tipo de defeito, porque o micro-ondas, teoricamente, ele não deve ter vazamento de radiação. Mas se por acaso, das micro-ondas, né, se por acaso houver, então ele acaba interferindo em qualquer tipo de elemento que esteja próximo. Telefones celulares, nós temos estudos, inclusive recentemente saiu uma publicação informando que mulheres grávidas que utilizam os telefones celulares expõem os filhos a esse tipo de energia eletromagnética que pode provocar hiperatividade. E outros estudos anteriores, principalmente nos aparelhos mais antigos, diziam que pessoas que utilizavam telefones celulares com frequência poderiam desenvolver tumores cerebrais por causa das irradiações. Uma outra pesquisa que saiu há um tempo atrás, comunidades que moravam próximas a redes de transmissões elétricas de alta tensão, desenvolviam tumores e ninguém sabia por quê. Depois de um tempo foram pesquisar que era exatamente a influência dessa corrente elétrica de alta tensão que passava nessas torres próximas às suas moradias, que também interferiam no seu organismo.
Então nós observamos o quê? Que a energia elétrica e as energias eletromagnéticas, de modo geral, irradiadas próximos a determinado tipo de substâncias ou de organismos, interferem na sua composição. Os passes que são feitos, agora já entrando no campo doutrinário, os passes que são feitos nos centros espíritas recebem uma recomendação importante, que luzes de altas irradiações interferem em algumas substâncias que os espíritos manipulam. Por isso, então, quando se faz uma cirurgia espiritual, quando vai receber um passe, sempre há aquela luz amena, não por nenhum tipo de misticismo, mas porque a força eletromagnética desses elementos, desses objetos, desses instrumentos, acabam interferindo nesses elementos sutis que são manipulados. Então, a Darlene perguntou se, por acaso, a água fluidificada próximos a aparelhos elétricos podem sofrer interferência. A água pode sofrer interferência, o magnetismo pode sofrer interferência. Então, não é uma questão de a gente pensar assim, porque disseram que tem que ser assim, é só modismo. A gente fala de ciência. A energia pode provocar alterações. Nós tivemos um trabalho interessante feito pelo japonês Dr. Masaru Emoto, que vocês conhecem, que é a mensagem da água. Ele escreveu um livro sobre isso, e ele dizia que a água é a substância mais volátil, a substância que é constituída por moléculas que podem sofrer alterações na sua estrutura molecular, não alterando seus elementos, mas na sua estrutura, com maior facilidade. E aí então ele submeteu a água a algumas experiências. Ele foi ali até as montanhas do Japão, coletou um pouco de água que vinha das montanhas, que era água mais pura, não sofria alteração de substâncias, não passava por nenhum tipo de tratamento, era água pura e simples. E submeteu essa água a algum tipo de influências vibratórias, mentais. As pessoas gritavam, as pessoas xingavam, as pessoas faziam preces e tudo mais, né? Então, deixa eu ver aqui. É o tal, me disseram, eu acho, né? Pois é, exatamente, né, Armando? A gente vai muito pelo misticismo. Tem pessoas que dizem que não pode guardar a água fluidificada na geladeira porque ela perde a constituição. Isso eu já não sei se acontece. Mas quando a gente fala de eletromagnetismo, se ele pode provocar um tumor na sua cabeça, imagina o que ele pode fazer com uma água que tem fluidos tão sutis. Né? Então, quer dizer, procede dentro da visão científica. Então, Masaru Emoto conseguiu fazer isso, submeter as vibrações da música, as vibrações da prece. Depois ele pegou essas águas, as várias amostras de água, congelou e colocou sob o microscópio. E ele constatou que houve uma mudança no desenho daquela molécula. Então, ou seja, a água pode sofrer influências. Né? E um outro detalhe que a gente pode avaliar também, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nós conhecemos, ele é neuropsiquiatra e neurocientista também. Ele fez uma proposta interessante, né? Ele é mestre em neurociência, estudando sobre glândula pineal pela Universidade de São Paulo, a gente conhece. Ele introduziu nessa instituição, lá na Universidade Federal de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, né, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, o curso de Medicina e Espiritualidade. É uma nova matéria que os alunos estão estudando. E ele propõe também, dentro do nosso meio, do meio espírita, um curso de Medicina e Espiritualidade. E nesse curso ele faz ali uma avaliação de várias situações, inclusive estudando as propriedades da água magnetizada. Não apenas fluidificada, né, que é uma expressão que nós utilizamos com frequência, mas a expressão correta seria água magnetizada, né, porque o magnetismo ele é um fluido. E a água, por ser fluido também, acaba ficando um pouco redundante. Então a água magnetizada, fez um estudo da seguinte forma: ele regou um pé de feijão, né, que começava ali a brotar, aquela experiência de você colocar um feijão na água, ficar brotando e observar o seu crescimento. Ele colocou 2 amostras de feijão, regando com água comum, dessa que se pega da torneira, e o outro com água magnetizada. E ele percebeu que o feijão que foi regado com água magnetizada brotou com maior vigor. Quer dizer, o tamanho foi diferenciado, a dimensão das folhas ficou diferenciada também. Então ele constatou o quê? Que a água magnetizada tem uma propriedade diferente. Analisaram as células desse feijão, cortaram, analisaram e perceberam que células tinham ali uma estrutura diferente. Então, quer dizer, é tudo uma questão de observação. Não é simplesmente você dizer assim, olha, disseram que tem que ser assim, o Armando lembrou aqui agora, você não pode por exemplo, magnetizar água numa garrafa escura, você não pode magnetizar água com a garrafa tampada, tem que ser garrafa de plástico, tem que ser garrafa de vidro, tudo isso é achismo.
Mas quando a gente vai para as propriedades científicas e para as análises profundas, a gente começa a chegar a algumas conclusões da mesma forma que a ciência. Então, na verdade, a gente acompanha a conclusão científica. Se o fluido eletromagnético interfere numa medicação, tem medicação que a gente compra, soluções numa farmácia, na alopatia, que a recomendação na bula está dizendo: não guarde perto de aparelhos eletrônicos. Não exponha esse medicamento à luz. Não faça isso, não faça aquilo. Então, na verdade, quer dizer, a energia, o eletromagnetismo, interfere de fato na matéria, interfere de fato na molécula. Daí, então, é interessante a gente ter esse cuidado. Agora, a comprovação de fato se houve, é necessário levar para um laboratório, fazer uma avaliação e tudo mais. Então, se eu fosse guardar, Darlene, eu seguiria a recomendação de qualquer medicação. Não expor ele à luz, porque a luz tem essa propriedade de alterar a matéria. Tem perfumes que não podem ser expostos à luz, porque eles mudam a sua estrutura, eles perdem o cheiro. Né? Então, dessa forma, a gente sempre tem que pensar dessa forma. A energia eletromagnética interfere na matéria. E tendo essa consciência, a gente tem que ter esses cuidados também. Né? Deixa eu ver aqui que foi colocado. O Dudu colocou, na verdade, pessoas que tiram a tampa da garrafa, né, dizendo que ela não é fluidificada, etc. e tal, né? Então, é essa recomendação que eu coloco. Né? Mas a gente não pode, né? O vinho não pode ser exposto, o vinho tem que ser mantido em temperatura tal, não pode ser exposto à luz. Então imagina a água que tem um fluido tão sutil como o magnetismo, que certamente sofre alteração. A homeopatia já tem esse cuidado. Todas as farmácias homeopáticas, quando você compra, tem a recomendação: não guarde próximos, nem a telefone celular perto da bolsa, dentro da bolsa, eles recomendam. Porque se o telefone toca, ele emite energia eletromagnética. Essa energia pode interferir na constituição da medicação. Né? Por isso a gente pensa, com essas argumentações científicas, a gente segue a lógica. Mas seria necessário que nós pegássemos um grupo científico dentro da doutrina que pegasse essa água que fosse magnetizada, expusesse a determinadas situações, fizesse uma avaliação molecular dessa substância para poder chegar a essa conclusão. Como a gente não tem ainda pesquisas dessa natureza e as que foram feitas não chegaram nessa profundidade, a gente pode imaginar o que aconteceu. A gente pode ter essa decisão. O Brás colocou: a energia do magnetizador sofre obstáculo da matéria em sua trajetória. Depende do tipo de matéria que a gente fala, né, Brás? Então, certamente a gente tem que ter alguns cuidados com isso. Então, estudando Hahnemann, que foi ali o pai da homeopatia, estudando Mesmer, que foi o pai do magnetismo, estudando agora Masaru Emoto, que fez o estudo da molécula da água, estudando o magnetismo de modo geral, o eletromagnetismo, a física pura, a química também, nós chegamos a essas conclusões. Tá? Então, assim, é sempre de um modo muito sóbrio, de um modo muito sereno. Né? E essa questão da bioenergia também, Brás, que é uma nova área que vem sendo estudada das terapias complementares, também é muito importante. Né? Pessoas que buscam na bioenergia através dos alimentos, através da água, através de banhos, através de luzes, a cromoterapia, por exemplo. Não a cromoterapia, quando se fala em cromoterapia, é importante a gente lembrar que a gente não fala de você pegar uma lâmpada qualquer e pintar de vermelho. A gente fala de uma lâmpada que produza raios na frequência do vermelho, que são lâmpadas caras. Não são lâmpadas que você compra na padaria, que você compra no supermercado. São lâmpadas que têm uma constituição própria, que emitem frequências eletromagnéticas em determinada faixa. E por isso elas produzem aquelas cores. E aí então ela tem de fato uma interferência no nosso campo energético. Né? Mas é tudo muito bem pesquisado, não podemos ser assim. Né? As crianças que não largam os celulares sofrem essas influências. Então tudo é pesquisado pela nossa ciência. Todos os cuidados. Né? Pois é, legal, né? Bem-vindo, José Manuel, acabou de sair, né? Que mais aqui que a Darlene colocou também? Uma outra pergunta que foi feita, que a gente já chegou a estudar sobre isso ontem, né? Que é até fazer lição de casa também, né, Darlene? Existe na codificação que diz como fomos criados, né? E explica aqui, né? O pensamento cria formas de acordo com a vontade do Espírito. Lá atrás na criação, não precisa ser lá atrás, na criação dos Espíritos, quem plasma o perispírito, Deus ou Espírito? Vamos então aqui à codificação. A resposta, embora um pouco frustrante para muitas pessoas, a gente vai aqui no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, no primeiro item, Conhecimento do Princípio das Coisas, lá na questão de número 17, né, que Kardec inclusive nos recomendou, lá no nosso estudo de ontem, do Livro dos Médiuns. Ele coloca para nós aqui, deixa eu só carregar essa bendita página aqui, que a gente já fala sobre isso. Aqui
Está abrindo, vamos lá. Só um instantinho, agora que meu navegador aqui cismou de querer fazer uma graça, mas a gente aguarda, não tem pressa. Mas de qualquer forma, a gente vai adiantando com relação a isso. Nós lembramos que o início da vida, para nós, quando a gente faz uma avaliação hoje, nós podemos imaginar quais são os seres mais simples da natureza que podem ser considerados vivos. Quando a gente fala sobre a classificação taxonômica dos elementos, a gente lembra que a taxonomia é o estudo da ciência que estuda a classe dos seres vivos, né, a classe de todos os seres. E quando a gente fala dos seres orgânicos e inorgânicos são aqueles que não são vivos, mas aqueles que são vivos já ocupam classes diferentes. Então a gente pega assim, por exemplo, dos mais simples, que é a monera, que é um ser unicelular, que inclusive não constitui sequer uma célula completa, porque ela não tem membrana plasmática, né? Então, esse ser é o mais simples que tem. Então a gente pode imaginar que ele seria o ser mais simples da nossa natureza? Sim. Os vírus, por exemplo, eles são feitos de proteínas. Sequer celulares eles são. Eles dependem de células para sobreviver. Então, esses seres seriam os primeiros a serem criados, e esses princípios vitais são eles que evoluiriam de tal forma para poder chegar nessa estrutura complexa que nós temos hoje. Aí passa para as bactérias, passa para os fungos, depois passa para as plantas, passa para os seres vivos mais simples, como por exemplo um simples inseto, um simples anelídeo, como uma minhoca, por exemplo, e depois evolui para os répteis, para os artrópodes, para os mamíferos, e assim vai. E aí então a gente fica se perguntando, se essa é o percurso de um princípio espiritual para chegar nessa grande complexidade, nós como espíritos que somos individualizados, e espíritos também que são agora, já dominam a inteligência, já desenvolvem a inteligência, quando tudo isso começou? E nesse capítulo Kardec coloca exatamente isso, conhecimento do princípio das coisas. Ou seja, conhecer como tudo começou, onde começou, por que começou. Na questão 17 coloca assim Kardec: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Respondem os espíritos: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Lembra que nós conversamos ontem sobre aquelas linhas de evolução? Eu peguei o arco-íris por ter 7 cores, mas não pense no número 7 como um número cabalístico. Vamos pegar o arco-íris naquele formato e vamos esticá-lo. Fazer com que ele fosse camada de bolo. As duas primeiras camadas, a última camada seria a camada terrena, onde nós existimos. A segunda camada seria a camada espiritual, essa que está próxima a nós. E as demais camadas seriam aquelas que nós não temos acesso. Nós não entendemos, nós até podemos ouvir falar, mas nós não conseguimos entender, porque nós não vivemos no mundo espiritual para termos acesso a essa dimensão. Não adianta a gente dizer assim, olha, eu ouvi falar de alguma coisa, então eu conheço. A gente não conhece. Então nessa faixa que nós nos encontramos hoje, a única informação que nos é interessante nesse princípio, nesse início, é aquilo que envolve essa dimensão próxima à nossa e a nossa própria existência aqui hoje. O que nós somos, se nós somos matéria, se nós somos espíritos, se nós temos consciência, se nós não temos. É esse tipo de informação básica que nós precisamos ainda nos entender. Aqui nesse nosso mundo a gente nem ainda acredita de fato na existência do espírito, a gente acredita por fé. Mas se nós pegarmos hoje a ciência, dentro das suas limitações, ela não consegue nem alcançar esse tipo de elemento. Daí então nós não temos acesso a informações maiores. E quando se fala sobre o princípio do universo, o homem procura incessantemente buscar essas informações. Quando foi o Big Bang, como aconteceu, quanto tempo foi, eles estimam, os cientistas, né, que esse Big Bang aconteceu por volta de 13,4 bilhões de anos. Então, quer dizer, foi há muito tempo, porque eles analisam isso pela expansão do universo que até hoje acontece. Né? Quem trouxe essa informação para nós foi Hubble, que ele foi fazer uma pesquisa e percebeu que as estrelas estão se afastando. Chegando a essa conclusão, ele disse, se o universo está se expandindo, quer dizer que ele se expandiu a partir de um princípio. Esse princípio chamava de Big Bang. E teve um documentário interessante produzido pela BBC que perguntava assim, o que havia antes do Big Bang?
Então olha as perguntas que a gente vai fazendo, né? Onde se encontra Deus, o que existe no centro do universo, qual é o princípio das coisas, como tudo começou. Então são questionamentos que são válidos, são interessantes de serem feitos, mas infelizmente nós não conseguimos alcançar esses detalhes ainda pelas limitações da nossa tecnologia e até mesmo da nossa própria filosofia. Então saber a nossa origem é impossível ainda para nós nessa nossa condição. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Respondem os espíritos: o véu que se ergue na medida em que ele se depura. O véu se ergue à medida em que ele se depura, mas para a compreensão das coisas necessita de faculdades que ainda não possui. E essas faculdades vêm exatamente aí na profundidade, né, ou no aprofundamento da sua inteligência, do seu intelecto. Podemos fazer uma comparação. O que o homem é capaz de entender hoje, no século XXI, e o que ele era capaz de entender no primeiro século, na época de Jesus, por exemplo? Será que se você falasse de física quântica para um camponês daquela época, ele conseguiria entender? Será que se nós voltássemos para a época de Moisés, há 3.200 anos, e falássemos sobre a aeronáutica, falássemos sobre astronomia, não sobre astrologia, porque a astrologia naquela época eles estudavam. Será que se nós falássemos sobre engenharia molecular, eles seriam capazes de entender? Sobre informática, o mais simples, o mais básico do nosso cotidiano. Qualquer criança hoje tem acesso ao computador. E há 3.200 anos? E se nós voltássemos para a época dos sumérios, há mais de 5.000 anos? Será que eles conseguiriam entender, saber do que a gente está falando? Porque nós falaríamos, eles parariam, olhariam para a nossa cara e dissessem: do que vocês estão falando? Ou seja, a mesma tecnologia que nós temos hoje no nosso mundo físico seria para eles um grande desafio. Falar hoje daquilo que é fora da nossa área de conhecimento também se torna um grande desafio. Então nós não possuímos ainda entendimentos para chegarmos a essas conclusões. É necessário, antes de nós falarmos sobre um assunto, que nós tenhamos desenvolvido esse raciocínio no decorrer da nossa vida. Porque do contrário a gente não vai conseguir chegar. Né? André colocou, bom dia André, existe hoje o criacionismo científico. Né? A ciência ela é evolucionista, né? Ela não consegue ainda chegar nessa questão do criacionismo, porque o criacionismo a princípio ele é religioso. O evolucionismo, lembrando que quando se fala em evolucionismo, nós não falamos de criação, nós falamos de evolução. Então quando Darwin trouxe a sua proposta no livro A Evolução das Espécies, contemporâneo a Kardec, na época dele, na verdade o que ele falava era assim: olha, todos os seres evoluíram de um princípio, mas ele não questiona como esse princípio nasceu, como tudo começou. Quer dizer, quem criou a primeira molécula para ela evoluir a chegar ao ser vivo? Isso ele não questiona. Então, evolucionismo, criacionismo são teorias que, inclusive, também o homem está discutindo até hoje. Como tudo começou no nosso planeta, nós não sabemos ainda. Né? Ou seja, faz uma evolução da mitocôndria e tal, mas ainda assim tem essa questão. Né? Um médico, um cientista americano, fez ali uma experiência criando a primeira proteína, e ele diz assim: nós conseguimos criar a vida. Na verdade, ele criou uma estrutura molecular, proteica, que não significa necessariamente que seja vida. Então, esses desafios hoje, esses questionamentos que nós fazemos, quando começou, como tudo aconteceu, etc. e tal, fica muito difícil. Dentro das nossas limitações hoje, ainda há muito a se descobrir, há muito a avançar. E aqui então na questão 19, o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aqui para nós, a ciência lhe foi dada para o adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ou seja, ele pode avançar, a ciência vai avançando. Avança, mas até onde pode. Não adianta a gente querer explorar aquilo que para nós é desconhecido. Não adianta a nossa inteligência buscar aquilo que nós ainda não sabemos se existe. Não adianta a gente querer explorar um campo de conhecimento sem os recursos intelectuais e tecnológicos para isso. E quando se fala do espírito, então, Darlene, que foi a questão que você colocou para nós, as revelações não nos chegam. Até porque os próprios espíritos já disseram isso. Nós não sabemos. A ciência ainda sequer reconhece. Fica mais difícil ainda. Então, ou seja, a gente vai conhecendo aquilo que vai chegando no nosso alcance. Até aí a gente não tem condições ainda. O cientista Adalto Lourenço, a voz do criacionismo científico no Brasil, ele leva a teoria criacionista para diversas universidades. Né? O Adalto Lourenço, André, nós tivemos a oportunidade de estudar o trabalho dele. Né? Ele faz parte de uma comunidade evangélica e ele já fez estudos interessantes e tal, mas na verdade a forma como ele tem colocado
desse criacionismo científico. Os vídeos dele estão à disposição no YouTube, para quem quiser conhecer, né? Você se lembra que nós já colocamos aqui na sala. É meio complicada a teoria que ele coloca, porque ele defende, por exemplo, a criação do mundo em apenas 6.000 anos, porque é aquilo que está na Bíblia. Ele fala sobre o dilúvio. Então ele pega fatos bíblicos e tenta adaptar com argumentos científicos, mas a própria ciência vai contra aquilo que ele propõe. Quando ele fala, por exemplo, dessa questão do criacionismo, que o mundo foi criado em 6.000 anos, e você pega um fóssil de dinossauro que tem 5 milhões de anos, o argumento que ele deu foi que fazer uma pesquisa com o carbono 14, que é aquilo que data a existência daquele elemento, ele fala que é falho. Então são argumentos completamente fora do mundo científico, que se ele apresenta isso num congresso de ciência, ele é ridicularizado, porque os argumentos dele não têm fundamento, porque ele não parte da ciência para chegar na Bíblia, ele adapta a ciência para explicar aquilo que a Bíblia trouxe, né? Pois é, apresentou, mas qual foi o resultado? Essa é a questão que a gente propõe, que a gente se pergunta. Será que os cientistas, os astrônomos, será que isso foi... Como é que isso funcionou? Se a ciência diz que o universo foi criado em 13 bilhões de anos, e ele diz que a Bíblia diz que o universo foi criado em 6.000 anos apenas, há 6.000 anos nós tínhamos ali os fenícios trazendo as primeiras escritas cuneiformes. Há 10.000 anos a gente tem toda essa proposta, né? Então, na verdade não, porque na verdade a gente não quer nem aprofundar nessa questão, né? Não vou entrar no julgamento dele porque ele fez a proposta dele e tudo mais, mas é para a gente poder perceber assim, quantos desafios nós temos ainda. Essa é a situação, tanto do mundo físico e como diz também respeito ao próprio mundo espiritual. Né? Então, assim, nessa questão do criacionismo, na questão da própria criação do espírito, para onde ele vai, para onde ele foi, quando tudo começou, são desafios que todos nós ainda temos que enfrentar. Que não podemos revelar, porque uma revelação seria dizer assim, olha, é assim que funciona. Aí o que aconteceria? Nós acreditaríamos e ponto. Agora, como é que nós vamos ter certeza que a coisa acontece? Quando nós formos evoluindo no nosso raciocínio. É isso que se espera realmente de todos nós. É isso que a ciência e o próprio mundo espiritual espera de todos nós também. Tanto é assim que não vieram, na época de Kardec, dizerem assim, olha, os espíritos existem. Aí a gente acredita, que legal, eles acreditam. Não, eles se manifestaram e nós vimos a sua manifestação e evoluímos a partir dali. Então é necessário um desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, para alcançarmos esse conhecimento. Então, como a Darlene colocou para nós aqui, se temos como saber, aqui para nós a pergunta de novo, existe algo na codificação que diz como fomos explicados? Não, na codificação existe que não sabemos como fomos criados. Muito menos como aconteceu a primeira formação, o primeiro corpo perispiritual. Mas sabemos que o espírito absorve o fluido do ambiente onde ele se encontra, do mundo onde ele se encontra, para formar o seu perispírito. Agora, quando isso acontece e como isso acontece, nós simplesmente não sabemos. E qualquer tipo de conversa em torno disso vai ser mera especulação. Vai ser uma conclusão, vai ser uma opinião pessoal daquela pessoa que faz. Tá legal? Tá, mas você quer fazer a sua colocação, André? Eu abro o microfone para você aqui, não tem problema. Quer subir aqui, a gente libera para você, só para fazer seu comentário. Se quiser, é só levantar a mãozinha aí que eu já libero. Beleza? Então vamos lá, passando para você. Tá? Porque como você citou o nome e eu comentei o comentário que você fez, então nada mais justo do que você fazer a sua exposição aí. Tá? Estou liberando, vamos lá. Som. Oi, tem som? Alô, bom dia. Ok, né? Não, obrigado, desculpa aí atrapalhar até. Eu só coloquei algumas questões, né? E entrou no assunto, mas não era minha intenção atrapalhar o assunto, mas algumas descobertas científicas, né, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a mitocôndria da mulher é a única informação que é passada por geração em geração, é a mitocôndria feminina, e ele cita a pesquisa científica da mitocôndria. E os cientistas lá da universidade, eu posso até pegar a pesquisa para vocês, que data que todos provêm de uma só mulher, e que a primeira mulher viveu entre 6.000 e 6.500 anos, né? E tá publicada na revista científica, tem o nome dos cientistas e o método que foi usado, né? Eles
porque é a única informação que é passada de geração em geração, só a mulher passa essa informação. Outra coisa também com relação à questão do universo. A NASA descobriu recentemente que uma estrela está a 3 bilhões de anos-luz da gente, significa que a luz levou esse tempo para chegar até aqui, né? Aí foi que eles descobriram o seguinte, que as galáxias que estão distantes da gente, elas aparentam ser mais novas do que as que estão perto. E ele falou que as que estavam distantes era para apresentar uma aparência mais velha, e são galáxias bebês. Então aí a NASA criou um paradoxo, como pode ser isso, né? Então eles disseram o seguinte, ou a velocidade da luz não é constante, ou a luz surgiu ao mesmo tempo no universo, né? Então outro argumento também que é usado é os cristais de zircônio, né? Que está no granito, e os físicos fizeram os cálculos, porque o granito, quando ele chegou à superfície, ele se torna sólido instantaneamente, né? Ele não demora milhões de anos para... E dentro do granito há os cristais de zircônio, e esses cristais fizeram os cálculos lá das moléculas que tinham dentro dele com o que tinha fora, dataram de 6.000 a 6.500 anos que houve aquela situação, né? Então são argumentos realmente científicos. A questão dos dinossauros, existe provas científicas também. Eu não estou falando aqui do criacionismo religioso, né? Estou falando do criacionismo científico, que os dinossauros foram contemporâneos dos seres humanos, né? Existem pegadas de dinossauros junto com a de seres humanos em rochas, né? Existem desenhos de data de 600 anos, né, da arqueologia, que comprova que seres humanos viram animais semelhantes aos dinossauros, né? Então são argumentos bem interessantes com relação à experiência de Oparin, que o que foi que Oparin fez, né? Ele criou, não foi basicamente nem tanto proteína, ele criou enzimas, né? Ele colocou água, colocou vários gases, né? E ali ele deu um choque, ou seja, aquilo é obra mais do criacionismo do que científico, porque ele teve que colocar os gases no lugar certo, na hora certa, e ele criou todas as condições para que aquela enzima, né, se colocasse. E a minha opinião pessoal, né, eu estava na aula sistemas corporais, eu pago psicologia, estou no começo de psicologia, e a gente está falando sobre o tronco, sobre o encéfalo completo, aí fala do tronco encefálico, das partes do encéfalo, né? E é tão complexo, é uma coisa tão extraordinária, né? Ela dizendo que o cérebro ele é mergulhado em líquido, né? Porque a física diz que o corpo mergulhado em líquido, eu estou falando a minha opinião pessoal, não é nada científico, que o corpo mergulhado em líquido, ele é mais leve, né? E se receber alguma pancada, ele é distribuído igualmente em todos os pontos. Eu achei aquilo impressionante, né? Eu fiquei muito maravilhado com a professora dando aula e falando, e o meu professor de farmacologia falando sobre os neurônios, ele disse pra gente, é muito mais fácil a gente estar morto do que estar vivo, porque é tantas variáveis para você se manter vivo, que se uma falhar, você morre, né? Ele explicando os processos dos fármacos, né? E eu dizia, professor, através do que o neurônio produz, né? Dos que o neurônio produz. E eu falei, aí eu pensando assim, eu sentado, eu disse, caramba, como é que isso tudo surgiu de uma explosão? Uma coisa tão complexa, é como se fosse uma coisa orquestrada. A célula é uma coisa impressionante, e ela tem um sistema, né, de tirar os detritos, né? É uma coisa extraordinária. Então, assim, essa é a minha opinião pessoal com relação a isso. E os argumentos científicos, assim, mesmo que não vale a pena você olhar o que o Adalto Lourenço fala. Não só tem o Adalto Lourenço, que existe o criacionismo científico, né? Louis Pasteur, que foi o cara que criou a pasteurização, ele diz que vida só pode originar vida,
né, o inanimado não pode gerar vida, a matéria não pode gerar vida, vida provém de vida, né? E ele falando o seguinte, que existe no universo, o que produz vida tem que ter informação, né? Nós crescemos no ventre da nossa mãe porque a célula que originou a gente continha nossa informação de como fazer a orelha, de como fazer o nariz, tinha a informação, né? Então eu achei muito interessante. Vale a pena, mesmo quem não seja religioso, dar uma olhada nos argumentos do que a ciência está falando. A ciência, o criacionismo científico, ele não fala que Deus criou o universo. Ele fala que o universo veio a existir, né, de forma criada, orquestrada. Eu vou descer, obrigado a todos. Valeu, André. Legal suas informações, bem interessantes, né? A gente tem, assim, quando se fala sobre a criação do universo, eu já passo para a próxima questão, tá, pessoal? Para a gente não deixar vocês sem ali a oportunidade de expor as dúvidas de vocês. Quando você fala sobre tanto o criacionismo como o evolucionismo, o criacionismo científico, né, são três campos ou linhas de pensamento ou campos de conhecimento que buscam realmente essas respostas que todos nós desejamos. As religiões buscam respostas, a ciência busca resposta, e cada um apresenta a sua argumentação. Os dados científicos que nós temos hoje, né, e esse é um grande benefício que o Espiritismo tem, sempre que surge uma informação que seja consistente, uma informação nova, ele se adapta. Ele não se fecha dentro dos seus próprios conceitos, né, porque ele é uma evolução do conhecimento, ele é uma evolução da ciência. E quando se fala sobre o criacionismo científico, a questão, porque assim, quando você fala, aquilo que eu comentei com vocês, quando você fala em criacionismo, significa que alguma coisa criou alguma coisa, o nada não cria nada, né? Quando se fala sobre evolução, ele não entra na questão da criação, ele só fala, mais uma vez, como a gente comentou no início, da evolução daquilo que já existe. E quando se fala que vida cria vida, como o pastor colocou, é exatamente o argumento correto. Então, quer dizer, não adianta você criar a vida do nada. É a vida que cria a vida. E a pergunta exatamente como tudo começou? É aí que a gente entra exatamente naquela questão que nós colocamos. Não sabemos. Não temos ainda como chegar nessa conclusão. E se nós colocarmos que a inteligência, ou a própria vida, o próprio ser humano, ele é criado a partir de um princípio inteligente superior, como a gente chama de Deus, ou cada um dá o nome que deseja, as respostas chegam para nós dentro das nossas próprias possibilidades, das nossas capacidades de entendimento. Enquanto isso, a gente fica nas especulações. Mesmo que esses argumentos, por exemplo, pegou um cristal que tem ali a sua consistência e tem ali a sua datação. Muito bem, mas quando a gente pega todo o corpo científico que foi criado em cima da arqueologia, em cima da astronomia, em cima da física, em cima da química, uma pequena informação dessa ainda não consegue transformar o todo. Então, não porque a gente torça para a gente torça para que a verdade chegue, para que as respostas cheguem. Né? Mas, infelizmente, assim, a princípio, aquilo que a maioria pensa é aquilo que é mais convincente. Assim como fala que o universo sempre existiu, universos paralelos, teoria das cordas, o Big Bang, são todas as teorias que foram apresentadas. Mas quando a gente fala assim, o Big Bang é a teoria mais consistente, a data que aconteceu é a mais lógica? Sim. Mas aí chegam algumas teorias que dizem, olha, é capaz que as galáxias distantes foram as mais novas. São informações que vão chegando e que precisam ser processadas. Mas a gente não pode cair, por exemplo, no nosso misticismo. No caso do Adalto, que eu coloquei para vocês, ele apresentou uma teoria para explicar que o planeta todo encheu de água na época do dilúvio, porque essa água saiu de dentro do planeta. Esse foi o argumento que ele utilizou. Isso não condiz com a ciência. Por isso que a gente lembra sempre que a proposta do criacionismo científico é interessante, mas os argumentos que são apresentados não são consistentes. Então, enquanto não surgir assim, uma resposta que seja clara, uma resposta que seja interessante, a gente continua indo com aquilo que a ciência apresenta, que é o que a gente tem de mais palpável, de mais consistente. Mas valeu, André, obrigado pela sua participação, muito legal as suas colocações também, boa sorte no seu curso de psicologia. Vamos lá então, mudando o pessoal para o nosso próximo questionamento. Aqui foi colocado pelo nosso amigo Paulo, que trouxe aqui uma... Deixa eu abrir aqui, Paulo, que você propôs. Você está na área, né? Me dá um ok, por favor, para saber se você está por aí.
Deixa eu ver aqui. Não sei se eu respondi o que você queria, Darlene, mas, né, essa é a resposta que a gente tem aqui. O Paulo colocou assim, né, você poderia fazer um comentário sobre dupla personalidade na visão espírita? A gente lembra sempre, Paulo, que tudo que diz respeito à mente humana, tudo que diz respeito ao espírito, que é o princípio que habita esse corpo, né? Então, quando você fala em psicologia, você não fala de organismo. Psicologia você fala de mente. E a mente existe para o encarnado e existe para o desencarnado. Muitas situações, no próprio Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta dessa forma, quando se falava da loucura, ou quando se falava de alguns outros tipos de distúrbio. E lembrava o seguinte, que o corpo físico pode interferir no desempenho da mente. Então eu posso ser o espírito mais saudável no mundo espiritual. Quando eu reencarno num corpo que traz uma imperfeição, seja ela na sua estrutura celular, na sua estrutura neurológica, na produção de substâncias bioquímicas, eu vou sofrer essas alterações. Seria mais ou menos, eu sou um espírito que enxerga de qualquer jeito. Quando eu reencarno num corpo que tem os olhos deficientes, eu não vou conseguir enxergar. Se eu tenho um problema na fala, não vou conseguir falar. Se eu tenho um distúrbio, um desvio na mente, eu não vou conseguir expressar o meu pensamento. Não que eu não consiga pensar, eu não vou conseguir expressar o meu pensamento porque aquele veículo de comunicação entre mente e o mundo exterior está com uma deficiência. Quando se fala sobre dupla personalidade, quando a gente fala sobre transtorno do pânico, quando se fala sobre depressão, a visão espírita ela é semelhante àquela que a ciência traz hoje, acrescentando um elemento que a ciência ainda não absorveu, que é exatamente o princípio espiritual. Eu posso trazer distúrbios da minha mente, eu posso ser um espírito perturbado? Posso. Quando eu reencarno, eu posso também ser um indivíduo perturbado, mas não porque simplesmente a perturbação chegou pela matéria, mas porque eu já trago essa deficiência. A doutrina espírita traz para nós assim, elementos que são importantíssimos, que nós esperamos que seja incorporado pela ciência, né? Traz ali explicações e traz ali visões diferentes, mas ela não cria novas informações, isso que é o mais importante. A gente não fala de dogmas, a gente fala de formas de pensar. Então a gente tem, por exemplo, a reencarnação. Mas o que a reencarnação tem a ver com a psicologia? Tudo. Porque aquilo que você vivenciou em experiências anteriores que possam vir gerar algum tipo de trauma, esse trauma vai te acompanhar. Algum tipo de desenvolvimento da inteligência, algum tipo de desenvolvimento de valores, de sentimentos, tudo isso vai interferir na vida do indivíduo. Hoje nós temos a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que inclusive é um trabalho interessante que vem sendo feito em convênio com o espiritismo.net. A gente vem tendo um contato mais próximo, né, com esses psicólogos, tendo conversas interessantes. Essa questão da visão reencarnacionista na psicologia, ela traz para nós respostas e descobertas até então não pensadas. Você pensa na depressão, o que é a depressão? Dentro da visão científica hoje, ela é avaliada como sendo tem uma causa emocional, um trauma emocional que o indivíduo tenha sofrido, uma disfunção bioquímica do cérebro, e esses dois pontos apenas. E quando você entra no campo da reencarnação, você pensa assim, a depressão também pode ter sido causada por experiências anteriores. Porque você começa a analisar o histórico do indivíduo, faz uma anamnese, começa a pensar o que ele viveu, quais foram as experiências e tal. Eu não achei nada. Faz uma experiência bioquímica ali do indivíduo, também não acha nada. Então, olha, não sei por que isso começou. E esse não sei é exatamente aquela barreira que você não avança além da vida atual. Então, quando se fala em dupla personalidade, pode ser um processo obsessivo? Pode. Pode ser um distúrbio na mente do indivíduo, um distúrbio psíquico? Também pode. Então, na verdade, o que a ciência avalia hoje é aquilo que a ciência hoje apresenta, somado com aquilo que o espírito pode trazer como bagagem mental. E essa bagagem mental que vai fazer com que ele produza mais sintomas ou produza novos comportamentos que até então, vai com Deus, filhinho, até mais, que até então ele não conhecia. Né? Então, assim, na verdade, a gente tem Joana de Ângeles, espírito, né, que traz para nós um estudo muito profundo da psicologia, considera esses novos elementos. Ela tem um livro interessante chamado Conflitos Existenciais. Para quem gosta de psicologia, inclusive para você, André, não sei se você conhece, vale a pena analisar esse livro, que ele traz detalhes bem interessantes para você
para você enriquecer um pouco do conhecimento que hoje a ciência já te proporciona. Nesse livro, ela traz em cada capítulo situações do cotidiano que podem interferir na vida, na felicidade do indivíduo, porque o objetivo de todo mundo é alcançar a felicidade. Se você não consegue ser feliz por causa de uma limitação das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu psiquismo, a pergunta é: por que isso tudo? E aí, então ela fala de ciúme, ela fala de depressão, ela fala de complexos, ela fala de uma série de distúrbios que são provocados pela mente do indivíduo. Só que esses distúrbios podem ser causados hoje por experiências atuais, como no passado também. Se você avaliar o indivíduo apenas hoje, você vai pegar apenas um fragmento da sua existência. Enquanto que dentro da visão espírita a gente começa então a expandir um pouco mais essa busca, alcançando novos campos. Porque muito daquilo que o indivíduo não vivenciou hoje, mas mesmo assim ele passa por essas dificuldades, você pode alcançar em campos anteriores. Então, dupla personalidade. Nós temos ali um indivíduo que sofre desse distúrbio, tendo conflitos entre experiências anteriores e experiências atuais. Esse é o ponto, é a visão reencarnacionista que a gente pode, vai com Deus, filhinha, que a gente pode considerar. Você tem hoje dupla personalidade, um indivíduo que vive uma situação difícil, mas cria uma nova personalidade para que ele possa ter ali um escape, um modo de fugir da sua realidade. Ou seja, ele tem uma experiência difícil, ele tem medo de vivenciar aquilo. O que ele faz? Ele cria então uma personagem que vai interpretar, que vai enfrentar aquele problema. Ele, enquanto foge dessa situação. E o terceiro ponto, na questão espiritualista, esse lado da influência espiritual. Ora é ele mesmo, ora é uma outra personalidade que toma conta da sua mente. E essa personalidade nada mais é do que uma inteligência extracorpórea. Então nós temos várias explicações da psicologia. Quando você acrescenta o elemento espiritual, você encontra novas respostas a serem consideradas. Por isso hoje, pelo fato de nós percebermos que grande parte do sofrimento dos indivíduos aqui no nosso mundo hoje são causados por insatisfações, por transtornos psíquicos, por emoções que estão desequilibradas e tudo mais, necessário que a psicologia naturalmente se aproximasse do espiritismo, se aproximasse das questões espirituais. E nós temos hoje então tanto a psicologia como a psiquiatria. A Associação Médica Espírita, quando nós começamos assim a avaliar quem são os médicos que se aproximam dessa associação, nós percebemos o quê? Que grande parte dos profissionais da medicina são psiquiatras, são psicoterapeutas. E a Associação de Psicólogos Espíritas são exatamente esses indivíduos, esses profissionais que lidam com a mente humana, que consideram também esse elemento espiritual. Então por isso a gente fala, qual é a visão espírita? Nós temos vários sintomas, mas é difícil determinar sem fazer uma avaliação mais profunda, inclusive avançando nesse outro campo. Por isso Joana de Ângeles, quando fala nos seus livros, na sua série psicológica, que é exatamente ali a coleção que ela escreveu a esse respeito, ela jamais deixa de considerar o elemento espiritual como princípio de tudo. E tudo aquilo que acontece com esse indivíduo é exatamente aquilo que você observa no seu comportamento, na sua relação com a sociedade. Tá, então essa é a visão que a gente tem. Você analisa o distúrbio e começa a colocar, além daquilo que organicamente e daquilo que as suas próprias experiências vão vivenciando, coloca esse elemento anterior. Essa segunda personalidade pode ser de uma existência anterior ou de outro espírito? Pode, aquilo que a gente comentou. Você pode ser de uma experiência reencarnatória, pode ser um processo obsessivo, pode ser um transtorno psíquico que ele tem vivenciando, e tem pessoas que não apresentam uma personalidade a mais. Tem pessoas que apresentam várias personalidades. Cada situação ele apresenta uma coisa diferente. Ora uma experiência infantil, ora uma experiência de idoso, ora uma experiência agressiva, ora uma experiência pacífica. E de repente tudo isso está sendo somado na sua própria mente. Tem esses casos que são bem interessantes, mas são casos também que se tornam grandes desafios para essas áreas de pesquisa. Você simplesmente vê um paciente que se encontra nessa condição e você não sabe explicar por quê. Você sabe que existe. Mas como é que ele consegue armazenar tudo isso ao mesmo tempo? Não se sabe. Pode acontecer que ele esteja sendo obsediado por várias outras entidades ao mesmo tempo? Também pode. É aquela poliobsessão, né? São vários, imagina 3 espíritos falando ao mesmo tempo na cabeça daquele indivíduo e ele é um médium ostensivo desequilibrado que não consegue controlar. Certamente vai acontecer. Imagina se ele tem lembranças vivas de suas existências anteriores. Ora ele acorda assustado com alguma coisa, ele não sabe se é ele mesmo, ele não sabe se é aquela personagem que ele está vivenciando de novo.
Então esses desafios da mente ainda fazem parte dessas buscas. Por isso que da mesma forma que naquele campo científico a gente busca respostas para a criação de tudo, a mente humana também é outro desafio. Não o cérebro apenas. O cérebro por si mesmo é ali um quebra-cabeça que a gente não conseguiu desvendar. Mas a mente se torna muito mais complexa. Porque a mente é o que o indivíduo é a somatória de pensamentos, de sentimentos, de lembranças, de experiências. E quando a gente olha nessa única encarnação, você vai dizer assim, por exemplo, estudar criança. Eu acho que para o psicólogo é bem interessante, né, para essa área de psicologia, o mais interessante é você estudar uma criança. Porque é aquela mente que não conseguiu ainda se transformar. É aquela mente que não sofreu ainda tantas influências do mundo físico. Então você pega assim, o pouco tempo que ele tem, vamos supor de 5, até 10 anos de idade, vai. Até 10 anos, quer dizer, o pouco que ele vivenciou diz respeito à sua vida doméstica e à sua vida escolar. E de repente tem crianças que apresentam distúrbios que não condizem com essa realidade que ele viveu. Né? Vai acontecer, André, bom dia. Que não condiz com essa realidade. Daí então as pessoas perguntam, mas como é que uma criança pode sentir isso se ela não tem motivos? Como é que uma criança de 6 anos pode sentir depressão? Se ela tem tudo, ela vive na casa dela, vão dizer assim, mas é o cérebro dela que não produz os elementos bioquímicos que mantêm o equilíbrio. Mas muitas vezes ela mantém esse equilíbrio, mas é uma questão de espírito. São lembranças anteriores que começam a aflorar naquela criança. A agressividade. Quando você fala de uma criança, por exemplo, que apresenta um distúrbio que torna ela um assassino em potencial. Na Inglaterra teve uma criança de 8 anos que foi presa por prisão perpétua por ter matado uma outra criança. Como é que você pode imaginar uma criança pensando desse jeito? Como é que uma mente criminosa pode se desenvolver na mente de uma criança? Aí você fala assim, mas espera aí, e se ela viveu antes disso? E se ela é um espírito reencarnado? Aí você abre uma porta para um universo de experiências que ela já vivenciou anteriormente que ela continua alimentando. Então a visão que nós temos tanto da dupla personalidade como de outros transtornos é exatamente isso. Considera a influência espiritual, considera a experiência reencarnatória do indivíduo e conhece exatamente a experiência que ele vive hoje e a influência do seu organismo também. Né? Eu não sei se era exatamente essa a resposta que você queria ter, Paulo. Não sei se eu atingi exatamente o ponto que você queria, mas se não, coloca para nós aí de novo. O Eduardo colocou, né? Tem momentos em que você sente o que vai acontecer, é o início da mediunidade. Tem esses casos, né, advogado? Quando se fala em mediunidade, ela se manifesta das mais diversas formas. Você pode ser um médium de efeitos físicos, como nós estamos estudando. Você pode ser um médium intelectual ou médium moral, como Kardec também já denominou. E esse médium moral, ele apresenta respostas que são inteligentes, ou informações que são inteligentes recebidas do mundo espiritual, percebidas do mundo espiritual. E aí você pensa assim, mas eu estou começando a sentir que tem coisa que vai acontecer. Isso nada mais é do que a pré-cognição, que é muito mais um fator anímico de você prever o que vai acontecer do que mediunidade propriamente dita, porque toda vez que fala em mediunidade, você está no meio do mundo espiritual e do mundo físico. Quando você fala em pré-cognição, ou premonição, como o Hermes está lembrando, você está prevendo aquilo que vai acontecer, e não é necessariamente a mediunidade. Daí então a gente fala do quê? Do animismo. Então por isso quando tem pessoas que começam a sentir que coisas vão acontecer, quando tem assim, as pessoas que estão, vamos dizer assim, aflorando a mediunidade, olha, tem relatos de pessoas que elas ficam desesperadas. Tem crianças que começam a sentir, tem pessoas já mais jovens, pessoas adultas que começam a sentir isso, que simplesmente quase que enlouquecem. Começa a ver coisas, a sentir coisas que nunca sentiu antes e quer desesperadamente que isso suma. Mas isso não vai desaparecer. Porque na verdade a tendência é se estabilizar. Mas enquanto não se estabiliza, é uma bagunça. Imagina, por exemplo, não é bem uma, não sei se seria essa bem a comparação, mas imagina, por exemplo, o Super-Homem quando ele descobriu os poderes dele. Ele não sabia medir a força, ele não sabia o que era capaz de fazer, quebrava coisa à toa, até que ele foi se estabilizando e depois se organizou. Só que para isso é necessário que ele busque respostas, é necessário que ele procure estudar aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está sentindo. E nisso o Espiritismo, como faz um estudo científico a esse respeito, tem essa capacidade. Mas tem pessoas de outras religiões que não sabem o que fazer. Tanto que nós somos procurados no atendimento fraterno do Espiritismo.net de pessoas que dizem assim, olha, eu frequento lá minha igreja e eu estou vendo a minha avó.
E estou vendo outras pessoas que passam perto de mim. Mas se eu falar isso para o meu pastor, ele vai me exorcizar, e eu sei que não é para fazer isso. O que eu faço? Aí então a gente propõe um livro, propõe uma palestra, propõe uma frequência no centro espírita para poder estudar os sintomas, e assim as coisas vão melhorando. Mas essa ebulição, essa eclosão da mediunidade, no momento em que ela surge, a gente vai estudar isso no livro dos médiuns. Tem um capítulo que fala sobre a eclosão da mediunidade. Vocês vão ver que dificuldade que é para cada um. A gente simplesmente não sabe o que fazer com ela, não sabe por que veio, não sabe aonde vai chegar, e fica aquele monte de dúvida, aquele monte de interrogações, né? Meu Deus, aonde isso vai me levar? Tem pessoas que, sem dúvida, vão a psiquiatras, vão tomar remédio para poder acalmar, ficam internadas em manicômios, simplesmente porque a mediunidade aflorou de tal forma que ele não conseguiu lidar e acabou se desequilibrando. Né? O que mais aqui que nós colocamos? Né? O Morder colocou para nós, né? Eu tenho um primo que quando pequeno ficava falando que precisava voltar para a esposa dele, e falava detalhes que ficamos espantados como ele dava esses detalhes, né? Então a gente vê, né, que falava, né? Tem um filme interessante, Morder, que você pode assistir, chamado Manica, né? Esse aqui, ó, Manica. E vocês podem encontrar lá no site. Espera aí que eu vou escrever. Tá aqui, ó, saudadeadeus.com.br, da nossa amiga Rosana. Tem a seção de filmes online, que vocês podem clicar e assistir ali no computador mesmo. Esse Manica era uma menina indiana, que por volta dos seus 8, 9 anos de idade, se lembrava do casamento. Isso é um filme baseado em fatos. É na história dessa garota. Né? Então ela lembrava do casamento, lembrava dos filhos, lembrava onde morava, e lembrava inclusive onde morreu. E aí então ela atormentava os pais dela porque ela ficava lembrando disso o tempo todo. Até que a levaram àquele local e ela começou a dar nome para as pessoas. Fulano, você é ciclano, ele é meu marido, aqui era minha casa. As pessoas, como é que você sabe de tudo isso se você nunca veio aqui? E ela fala, porque eu já vivi aqui. Então esses casos são mais comuns do que a gente imagina, principalmente em locais, no caso da Índia, por exemplo, que é uma nação que tem uma religião que é reencarnacionista. Falar de reencarnação lá é muito comum. O hinduísmo é reencarnacionista e é a religião predominante naquele país. Então as pessoas falam isso com absoluta naturalidade. Quem se espanta é quem vem de outra cultura. Então, nesse caso do seu primo, esse filme trata exatamente a mesma coisa. É bem interessante. Deixa eu ver aqui. Léo do Maranhão, bom dia, Léo. Colocou também aqui que... Deixa eu ver aqui. Que tem ali sensações também, né? Deixa eu ver onde você escreveu. Escreve de novo, Léo, que você colocou, que eu perdi na área de texto aqui, né? Eu vejo vulto às vezes que você pôs, né? Pois é, esses vultos, com o passar do tempo, a gente tem que observar, para saber até onde é a mediunidade, até onde, muitas vezes, a mente prega muita peça na gente. Às vezes a gente está muito estressado, muito impressionado com alguma coisa, a gente começa a reproduzir aquilo que a gente viu. Mas, por outro lado, a gente também observando começa a perceber que, de fato, são percepções que começam a se desenvolver. Que vultos são esses, em que circunstâncias isso acontece. Então o estudo feito num bom centro espírita, num bom grupo mediúnico, avalia todas essas situações. Você observou, eu vi um vulto, peraí. Eu já vi isso outras vezes, isso só aconteceu uma vez. Quando aconteceu eu estava quieto, eu estava dormindo, eu estava acordado. Tudo isso acaba sendo avaliado. E no fim das contas, pode ser mediunidade? Pode. E a mediunidade é boa ou ruim? Depende daquilo que ela te provoca e depende da forma como você lida com ela. Mas analisando e estudando, a gente começa a chegar a tirar conclusões bastante positivas desses estudos, desse nosso autoconhecimento. Porque muita gente é médium, mas não sabe que é e não sabe como fazer para poder entender essa sua mediunidade. Porque quando se fala em mediunidade, dá a impressão que a gente fala de espírita. O médium, a mediunidade é da natureza humana. Desde os tempos mais antigos, em qualquer lugar, a gente vai encontrar pessoas que são médiums. Um filme interessante para vocês também, A Casa dos Espíritos. Meryl Streep, Antônio Bandeiras, Winona Ryder, são filmes ali, né, que também o Jeremy Irons, que são atores que interpretaram esse livro, que mostra uma mulher que simplesmente via espíritos. Numa família que passava por uma grande revolução política, que mostra exatamente isso. Do nada a coisa acontece, do nada a coisa aparece, e a pessoa vai ter que conviver com aquilo. É bem interessante e vale a pena vocês também ilustrarem, né, esse nosso bate-papo sobre isso. A Miriam colocou móveis que estavam pela dilatação e achamos que é uma manifestação.
sons que percebemos mais à noite, reflexos, etc. Tudo é avaliado. Esses sistemas, Miriam, que a gente estudou no livro dos médiuns, é exatamente o que Kardec fala. Né? Os sistemas que são utilizados para poder justificar. Então eu digo assim, olha, eu sou capaz de ouvir os espíritos. De repente são os estalos. Só que de repente são os espíritos também se manifestando, nunca se sabe. Mas nesse caso, estando no local de muitos móveis e tudo mais, durante a noite esfria, os móveis se contraem e está aí, a coisa acontece. Né? A Inês colocou, não é verdade, né? No começo tinha medo, hoje tem uma base boa e equilibrada. Né? Foi através dos estudos e cursos de médiuns, né, que me equilibrei. Né? Quer dizer, a gente tenta se livrar, mas na verdade a gente se equilibra. E quando está estabilizado, quando está bem equilibrado, aí tudo acontece. Né? Hermes colocou, né, reparem quando puder que entre os trilhos de trem há um intervalo, né, exatamente para poder ajustar ali a dilatação linear daquele elemento. Né? Pessoal, temos mais 10 minutos. Alguma pergunta que vocês queiram fazer para a gente completar? Temos aí mais 10 minutos. A Fernanda colocou, quando a criança que recebeu o órgão e se comunicou com o espírito que levou a polícia ao seu assassino, super interessante, né? Sim, né? Nesse caso a gente tem ali, né? Primeiro porque o envolvimento que nós temos com o mundo espiritual é muito comum. Existem ali pessoas que têm sensibilidade, e nesse caso, quando nós temos ali uma aproximação, um ponto de referência, um ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico, que no caso, né, o ponto de contato entre esses dois seres, que é uma doação de órgãos, por exemplo, se a criança tem essa percepção, fica tudo fácil, mas ela tem que ser médium para isso. Muitas vezes dá a impressão, Fernanda, que depois que ela recebeu o órgão, ela se tornou médium. E na verdade não, ela tinha essa percepção. E com essa aproximação mais intensiva, faz com que ela ouça aquele indivíduo que acaba depois levando aquele assassino. Bem interessante também. Não deixa de ser uma experiência assim, que merece, né, uma análise mais profunda. A Muriel colocou, né, certa vez, aos meus 13 anos, eu estava dormindo de bruços. E eu adormeci com uma presilha no cabelo. Né, acordei quando meu cabelo foi puxado. Ao me virar rapidamente, percebi que o vulto em forma de homem, mas como se fosse uma película escura, né, o que seria. Né? Na verdade pode ser isso, né, Muriel? A mediunidade, a gente vai observando. Né? Ou, como a gente lembra sempre, né, até que ponto isso não foi uma ilusão, ou até que ponto, porque a gente não pode descartar, gente. Por mais que nós sejamos espíritas, por mais que a gente estude o espiritismo, por mais que a gente goste do espiritismo, nós não podemos descartar aquilo que acontece com a nossa mente. Porque do contrário, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, a gente vai achar que é espírito. E não é. E nesse caso a gente vai ser levado à loucura. Né? Tem gente que acha que tudo é espiritual e não é. Né? Então, quer dizer, muita gente que está no manicômio, por exemplo, é pessoas que têm realmente transtornos psíquicos, causados no passado reencarnatório dele, causado no presente, uma disfunção cerebral, seja lá o que for. Mas muitas pessoas são sofrem influências espirituais mesmo. Né? Então, isso acontece. Agora, pode ter acontecido, mas ele me olhou bem para os olhos e sumiu. Né? Se você teve essa percepção nítida, por que não? Pode de fato, isso pode ser uma realidade. Agora precisa ver quantas vezes isso aconteceu e por que mais isso acontece. Né? Hermes colocou, né, sempre recomendo descartar todo o fenômeno físico para então pensar, quer dizer, sempre assim. Primeiro você avalia tudo aquilo que é palpável, que é avaliável. Depois a gente entra para o campo metafísico, digamos assim. O Brás pergunto porque a codificação evitou de falar em ufologia e até hoje os espíritos evitam comentar, com raras exceções, como o corpo de Pedro de Campos, sendo que hoje em dia as evidências é uma realidade irrefutável. Não, Brás, se é evidência, não é realidade. Né? A gente lembra sempre que são três campos de evolução do estudo. Primeiro você tem indícios, é aquilo que te chama a atenção para um determinado fato. Depois você tem evidências, que são argumentos mais palpáveis, são elementos mais consistentes que te levam àquela conclusão. E provas que são definitivas. Se você tem provas, é uma realidade irrefutável. Se você tem evidências, são relatos, não é nada concreto ainda. Você pode perceber que alguém falou, uma foto que não foi bem tirada, alguém que se lembrou de um fato, não existe nada ainda de irrefutável. Né? Então, quando a gente fala sobre o mundo espiritual, sobre o mundo dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, dos extraterrestres, propriamente dito, nós temos ali informações que falam sobre a presença desses seres aqui no nosso mundo hoje. Por que os espíritos não falam disso? Porque muitas vezes não é interessante para nós. Porque se você revelasse uma situação dessa, que existe vida em outros mundos, e essas vidas
podem interferir na nossa realidade, isso levaria muito mais problema do que realidade. Só o fato de você falar que os espíritos se manifestam, que você pode ser obsediado, que você é médium, que eles podem falar através de você, já trouxe esse transtorno todo. Imagina falar que seres de outros mundos vêm para cá. Então, de repente, tudo no teu tempo vai acontecer, quando as coisas se tornarem mais claras para nós e quando a nossa mente for capaz de entender isso tudo. Nada pode acontecer de uma hora para outra. Só o fato da gente levantar essas evidências, de falar dessas hipóteses, já é uma loucura. De imaginar que uma nave espacial vai descer e que um ser de outro mundo vai chegar aqui do nosso lado. Imagina se a gente disser que isso vai realmente acontecer. Né? Só Emmanuel se arriscou um pouco chamando de jardineiros da Terra. Né? Se arriscou, mas eu acho que de repente esse risco não seria interessante. Fernanda colocou, né? Quanto aos casos que os que receberam órgão passaram a agir como os doadores, né? Seria ou não uma influência? O pessoal fala de memória das células do órgão do doador. Mas como isso influenciaria o caráter da pessoa? Olha, Fernanda, ainda é para nós uma matéria a ser estudada. Porque essa questão da memória celular ainda é uma teoria. A teoria mais palpável a respeito de influência é exatamente a respeito da influência espiritual. Que a gente não sabe exatamente até que ponto isso pode se tornar uma realidade. Porque a gente lembra sempre que quando um órgão é doado, alguém doa órgão, nem sempre ela está preparada para isso, aquilo que a gente comentou. Muitas vezes, mesmo que a gente se declare como doador de órgão, no momento em que você desencarna, porque você se declara doador de órgão é muito nobre. Olha, quando eu desencarnar, você pode doar meus órgãos, mas não significa que eu esteja pronto para desencarnar. Porque a desencarne não marca data, né? A morte não marca data. Ela vem aqui e nem bate na porta, ela te puxa para fora. De repente você fala, eu não quero, não corta meu órgão, pelo amor de Deus, porque eu não estou pronto ainda. E no meio do caminho surge aquele medo, aquela ansiedade, aquela expectativa. É natural que pessoas se aproximem de outras por afinidade? Sim. Nós temos familiares que estão sempre próximos dos seus entes queridos e tudo mais. Nesse caso, quando a gente fala de doação de órgãos, seria um ponto de contato mais uma vez. Eu estou próximo daquela pessoa porque ela me representa, porque eu vou tentar através dela e coisa e tal, então há esse tipo de influência mental. E aquela pessoa, se ela for sugestionável, ou se ela tiver essa percepção mais apurada, ela pode perceber esses sentimentos. E ela, sendo uma personalidade mais fraca, ela acaba absorvendo a personalidade do outro. Né? Então, eles podem permanecer ligados, alguns deles, e algumas pessoas podem ter essa sensibilidade. Né? Mas não significa que isso seja geral. Se por acaso aqui alguém pegar meu órgão como doação, pode ter certeza que eu vou ficar longe de vocês. Não quero nem ficar perto para não atrapalhar. Eu estou falando isso agora. E quando eu desencarnar? Eu vou continuar pensando assim? Espero que sim. Mas se por acaso vocês se tornarem corintiano, vocês gostarem de feijoada, e coisa que nunca gostaram, vocês vão falar assim, é ele que está perto, pode ter certeza. Né? Então isso acontece por quê? Porque a gente não está preparado para isso ainda. Né? Essa questão da espiritualidade, essa questão da doação de órgãos, dos transplantes, teoricamente é tudo muito interessante. Mas quais são exatamente os distúrbios, né? os tipos de efeitos que isso pode provocar? Tem pessoas que recebem transplante de órgãos que têm que fazer terapia para poder aceitar aquilo dentro dele. O medo, a rejeição mental, porque ele recebe porque precisa. Mas não significa necessariamente que ele, inconscientemente, esteja pronto para receber alguma coisa. Porque você ter o órgão de alguém dentro de você é alguma coisa extremamente complicada. Um transplante de sangue já é difícil. Você olhar para aquela mangueirinha e ver o sangue de alguém entrando no teu corpo. Imagina alguém trocar teu coração, alguém trocar teu fígado. Então você tem que ter o preparo antes e depois. Um preparo antes, né? E depois uma continuidade num processo terapêutico para que a pessoa aceite aquela nova condição dela. E quando a gente entra então no elemento espiritual, a gente coloca um elemento muito mais complexo, que é a questão das influências que podem acontecer. Né? O que mais aqui que foi colocado para a gente fechar? E o estudo não seria da ciência, a confirmação da vida em outros mundos, não está no capítulo da pluralidade dos mundos? Seria, né? Mas a ciência está procurando, a gente sabe disso, né? Estão estudando, só que eles procuram ainda, o tipo de vida que eles procuram é a vida orgânica, como a nossa. O que é muito natural, porque afinal de contas a referência que a gente tem é exatamente a vida orgânica. Mas o que eles procuram ainda é água. Então é assim, não adianta você procurar uma nave espacial olhando para o espaço. Primeiro você tem que procurar as condições de vida. Então, aquele planeta tem água. Essa água pode comportar micro-organismos. Esses micro-organismos podem se desenvolver. Se desenvolvendo, eles terão que características? Então não adianta a gente querer buscar coisa pronta.
tem que buscar a origem. Por isso eles estão buscando quais são os planetas que têm água. Saiu uma reportagem ontem dizendo que nós podemos encontrar mais de 100 milhões de planetas semelhantes à Terra espalhados pelo universo. O que significa semelhantes à Terra? Que tenha, vai com Deus então, Sandra, bom dia. Que tenha proximidade de estrelas que possam colocar uma temperatura semelhante à nossa, que possa comportar vida, mas eles não encontraram nada ainda. Então, assim, muitas vezes a gente quer buscar a resposta espiritual para a questão dos extraterrestres. A ciência busca primeiro a vida molecular, a vida celular, para poder entender. Então, cada um buscando ali, Inclusive vai sair um filme interessante agora, Área Q, que vai ser lançado nos cinemas, que é um filme nacional, que tem ali um ator convidado americano, que fala exatamente isso, sobre essa questão dos alienígenas numa cidade do Ceará. Aí perto de você, Cindizinha, fica esperto então se por acaso aparecer algum disco voador. Então essa questão, o Área Q vai ser um filme que vai trazer uma nova proposta sobre isso, Um filme interessante, que eu cheguei até a conversar com a Fernanda também há um tempo atrás, você também, Sandra, lá na tua terrinha, que é a Quinta Dimensão. É a Quinta Dimensão, Fernanda, aquele filme que a gente viu? Que falava daqueles sequestros alienígenas, que você comentou que o pessoal ficou bem agitado aí na Suíça, dos seus amigos. A Quinta Dimensão, com a Mila Jovovich, você se lembra, não sei esse nome? A Quarta Dimensão, A Quarta Dimensão, que fala sobre sequestros alienígenas no Alasca, lá no estado americano, na América do Norte, Então, tem ali teorias e mais teorias, relatos e mais relatos, em Quixadá, exatamente. Por isso que chama Área Q. Esse Q é de Quixadá. Armando colocou, falei sobre isso, pois querem que o Espiritismo desvende tudo, e a coisa que não cabe ao Espiritismo, em si, em áreas respectivas. Eu acho que pode haver uma aproximação, Armando? A gente se aproxima, começa a colocar nossa visão, mas a gente tem que colocar o pé no chão. E esse pé no chão é realmente conhecimento científico, não tem como fugir disso. Não adianta a gente querer dar resposta esotérica, resposta espiritual para aquilo que a nossa ciência ainda não comporta. Quando a gente fala de espírito, sim, é uma revelação. Utilizamos uma metodologia científica para poder comprovar. Mas a gente ainda não tem comprovação real da nossa ciência. Por isso a gente se aproxima, a gente usa a metodologia com muita cautela. Finalmente, para a gente poder fechar, uma pessoa que sofre muito com algo recorrente, sentir a morte iminente de certas pessoas, seria mais animismo? Deixa eu ver aqui, depois eu já leio a sua que você colocou, Suca. Quando a gente fala sobre, deixa eu ver aqui, essas percepções, sim, elas são anímicas, tá, Muriel? Lembra sempre assim, o raciocínio é simples. Se por acaso você tem alguma informação que foi revelada por espíritos, você é médium. Se por acaso você teve percepção daquilo que acontece à sua volta, você no caso aqui, pode chamar de paranormal ou pode chamar de animismo, como você queira. Então, assim, essa divisão é bem fácil da gente fazer. Mediunidade tem um espírito envolvido. Se por acaso essa percepção de morte de alguém foi dita por alguém, olha, aquela pessoa vai morrer, isso é mediunidade. Se você consegue prever o que aquela pessoa vai acontecer, analisando, avaliando ali o futuro que ela vai ter, é a parte anímica. Agora, é difícil da gente observar do nosso ponto de vista. Você tem que estar do outro lado para poder entender melhor. E a Açúcar colocou lá em cima, quando eu fiz o transplante de fígado, eu ficava vendo o enterro do menino, ficou alguns dias, depois passou. Muitas vezes pode ser aquela lembrança, aquele registro, ou mesmo uma criação que você teve, afinal de contas, alguém desencarnou. E o que você via, Açúcar, era exatamente o que aconteceu, ou você criava isso tudo? Ou você imaginou esse tipo de situação? Conta para nós aí, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. O filme com Bruce Willis. Não, você não viu o enterro, mas você acha que o que você viu era semelhante ao que aconteceu de fato? O que eu falei com o Bruce Willis, Hermes, é o Sexto Sentido. Escreve de novo então, não entendi. O Quinto Elemento, não. O Quinto Elemento é outra fantasia, é a Quarta Dimensão. Tá, não é o Quinto Elemento, não. Explica para nós como é que foi o Suca antes da gente acabar. Não, é a Quarta Dimensão, é com a Mila Jovovich. E coincidentemente a Mila Jovovich fez também um filme com Bruce Willis, O Quinto Elemento. O Sexto Sentido, não, tá falando de outro filme, Fernanda. Outro filme. O Nando é profeta, ele tá vendo a Sandra limpar o fogão, Pois é. A Sandra já foi, eu acho. Não, tá aqui ainda.
né? Enquanto isso, né? Tá aqui, tá certo, então. Bom, pessoal, podemos fechar, então? Tá, a Fernanda colocou aquele filme. Qual filme? Vamos lá, só um instantinho, pessoal. Os fatos são testemunhas, né? São fatos reais, sim. Né? São relatos que, segundo dizem, né? Aquilo foi documentado, foi registrado e eles fizeram um paralelo, né? Mas a gente sabe, depois que a gente assiste como é que chama o filme paranormal que a gente comentou esses dias? Me fugiu agora. Esse das assombrações na casa da menina lá. Atividade Paranormal. Depois que eu vi aquele filme lá e caí igual um pato, que eu falei pra vocês, nenhum documentário mais me satisfaz. Eles vendem esse filme Bruxa de Blair, vocês se lembram? Foi vendido aos quatro ventos como sendo ali fitas que foram encontradas de gravações reais. E de repente era nada mais do que um jogo de marketing. Nesse caso, do quarto elemento, da quarta dimensão, falam também que era uma gravação original. Falam, né? Daí dizer que realmente foi uma gravação original, a gente já não sabe. Então, a gente dá o crédito que a coisa aconteceu daquele jeito, aí fica a critério de cada um. Eu fico com pulga atrás da orelha. Hollywood, pra mim, é muito manipulador, então eu não caio mais nessa, não. Agora eu fico muito cabreiro quando acontecem essas coisas. Mas vamos lá, pessoal. Vocês perceberam que a minha voz tá mudando, né? De repente, daqui uns 2, 3 dias eu tô rouco. Cuidado, então. A Açúcar colocou, né? Eu vi as pessoas colocando flores no caixão, mas estava muito debilitada e não falava muito, né? Fica os fatos na minha mente, né? Como foco, como se fosse um filme, né? Nunca se sabe, né? Isso pode ser uma influência, pode ser assim, um contato mental que houve, uma proximidade entre os dois? Pode, né? Mas é difícil a gente determinar simplesmente, né? E para fechar, a Inês colocou, né? Durante um bom tempo passei por isso, vi o desencarne de pessoas, mas em sonho. Eu arrumava a pessoa no caixão, depois de uns dias a pessoa falecia, ou mês, né? Eu achava que estava matando as pessoas, né? Assim, sempre aparece essa impressão. Mas meu médico disse que era meu trabalho na espiritualidade, né? Eu chorava por causa disso. Hoje já levo tranquilo por causa da orientação do meu médico, da homeopatia, que é espírita também, né? No caso dessas percepções, né, Inês, o negócio é você voltar seu pensamento para ajudar da melhor forma possível, porque é inevitável, você simplesmente percebe. É igual você ligar a televisão e ver uma coisa que vai acontecer, você não pode fazer nada além de ver. Mas como a gente tem esse conhecimento da mente, da prece, né, das vibrações, o que a gente faz é voltar o nosso pensamento para aquele fato e tentar ajudar dentro desse campo energético da melhor forma possível. Né? É a melhor coisa que se pode fazer. Nando colocou, diz que quando é colorido, é o contato real, preto e branco, é do subconsciente, né? Quem disse isso foi Divaldo Franco, numa palestra, né, Nando? Então ele fala assim, quando ele tem sonho que é colorido, é porque ele teve lá mesmo. Eu tive em contato com os espíritos e eles estavam vestidos com roupas normais, roupas coloridas, então eu estava mesmo. Se era preto e branco, ele estava só criando ali uma imagem no seu inconsciente. Tá? Bom, pessoal, fechando por aqui então, tudo certo com relação ao nosso tema livre de hoje? Ficou alguma dúvida? Né, alguma coisa equivocada, incompleta? Se ficou, a gente depois dá continuidade nesse nosso assunto, né? Deu tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Espero que não tenha ficado nada